Generics. O que são, como funcionam, do que se alimentam hoje no Dias de Dev. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E brincadeiras à parte lá no início, hoje a gente vai falar de forma bem resumida e bem rapidinha sobre o que são generics, esse termo que a gente ouve falar em diversas discussões, que muita gente quer que venha para o PHP, mas tem gente que ainda se confunde quando o assunto é generics. Então a ideia desse vídeo é te mostrar por alto como generics podem funcionar. Então já começam alguns disclaimers aqui. Cada linguagem pode implementar generics de um jeito diferente, pode ser diferente alguns detalhes. Então eu vou tentar focar aqui nesse vídeo no conceito, na ideia que funciona em qualquer linguagem. Mas eu vou mostrar uma implementação em C++, que é uma linguagem que eu tenho um certo domínio, além de PHP, e é uma linguagem que tem esse conceito que a gente costuma chamar de generics. Então vamos direto para o código e começar a entender o problema que esse tipo de funcionalidade pode resolver para a gente. Então vamos lá. Eu tenho uma função main, ou seja, o programa principal, que exibe para mim qual é o menor valor baseado em dois valores. E isso vai ser feito em uma função. Então eu tenho uma função chamada menor que recebe dois valores. Se o primeiro for menor, retorna esse primeiro. Caso contrário, retorna o segundo. Então é uma função bem bobinha, só para a gente ter alguma função aqui para eu exemplificar. Se eu executo esse código, tudo funciona conforme esperado. Então eu tenho como resultado o número 2, que é menor. Se eu colocar aqui o 6, o meu resultado, quando eu executar, vai ser o número 4, porque é o menor entre 6 e 4. Perfeito. Então essa função está implementada, ela funciona, só que ela devolve um valor inteiro porque ela recebe dois inteiros. Agora, se eu duplicar essa linha aqui e passar, ao invés de inteiros, se eu passar caracteres, ela ainda vai funcionar, só que ela vai funcionar de uma forma diferente. Se eu tentar executar isso daqui, vai executar com sucesso, só que vai retornar para mim o número 52, ao invés de o caractere 6 ou o caractere 4. Porque quando a gente representa um caractere em C++ como inteiro, o que ele faz? Ele pega a representação na tabela ASCII desse caractere. Então, nesse caso, o caractere de número 4 é representado, ele é armazenado como o código 52 na tabela ASCII. Então, isso já não é muito intuitivo, né? E agora, para piorar um pouquinho, se eu adicionar aqui, vou adicionar uma terceira chamada para essa função, mas ao invés de caracteres, vão ser números decimais. Então, eu tenho 6,5, 4.1. Eu até tenho um aviso da minha IDE, mas é apenas um aviso. Porque o que ela está me dizendo é que vai ter uma conversão aqui, que está sendo feita de forma implícita, desse tipo flutuante, desse tipo de número decimal, na verdade, para inteiro. Então, quando eu exibir, ao invés de ter 4.1 como resultado, quando eu executar isso daqui, eu vou ter 4 como resultado. Ele converteu esse meu número decimal para inteiro. Então a gente tem alguns problemas quando a gente tem uma função com um único tipo e eu quero executá-la com vários outros tipos. Eu acho que isso já ficou claro. Mas agora, para tornar isso ainda pior, eu poderia passar... Opa, deixa eu só duplicar essa linha. Eu poderia passar para essa função alguma coisa que nem pode ser convertido para inteiro. Então, por exemplo, uma string. Vinícius Dias. Então eu quero ver qual string é menor, se é Vinícius ou se é Dias. E aqui eu não vou conseguir executar. Se eu tentar executar esse código, ele vai dar um erro de compilação. Porque eu estou tentando passar um tipo que não dá para converter para inteiro. Então é esse tipo de problema que generics podem nos ajudar a resolver. Por quê? Sem generics, como que eu resolveria esse tipo? Pensando aqui especificamente em C++. Eu tenho algumas opções. Uma delas é copiar essa função que recebe inteiros e fazer com que ela receba também caracteres. Então, se ela recebe caracteres, ela vai retornar caracteres também. E agora, se ela receber algo, por exemplo, um número do tipo float, ou seja, um número decimal com ponto flutuante, ela devolve float também. E aqui, se ela receber, ou então, na verdade, vamos trabalhar, ao invés de float, vamos trabalhar com double, só para não precisar lidar com detalhes de precisão, não quero entrar em tantos detalhes assim de C++. E por último, eu poderia trabalhar até com tipos mais complexos, por exemplo, string. Então, string é um tipo relativamente complexo, que até implementa esse operador aqui de menor. Mas, enfim, o que eu estou fazendo aqui é copiar essa implementação para cada tipo que eu preciso trabalhar. E isso vai, teoricamente, resolver meu problema. Então, eu tenho aqui, olha só, os resultados que eu espero.
Então, isso é uma solução, só que você há de concordar comigo que é uma solução inviável em um cenário real. No mundo real, se eu tenho a mesma implementação, só que podendo utilizar diversos tipos, eu não vou copiar essa implementação, já que é a mesma, eu não vou copiar essa função. Então, para esse cenário, onde eu tenho a mesma implementação, mas podendo utilizar diversos tipos, tipos esses que eu nem sei quais vão poder ser, não são só dois tipos. É o tipo que a pessoa quiser passar para mim. Ela pode passar aqui qualquer coisa, quaisquer parâmetros, que eu simplesmente vou verificar qual é menor. Então, para eu não fazer isso tudo, o que eu quero fazer é informar. Olha só, C++, eu tenho uma função que eu vou retornar algum tipo desconhecido. Eu vou retornar algum tipo desconhecido. E esse tipo desconhecido também vai chegar para mim por parâmetro. E pode ser qualquer coisa, o que a pessoa quiser passar para mim. Se ela me passar um inteiro, eu verifico esses dois inteiros e retorno o menor inteiro. Se ela me passar uma string, eu verifico essas duas strings e retorno a menor string. Só que, obviamente, o código dessa forma não funciona. Então eu preciso informar ao C++, olha só C++, essa função menor, ela não é uma função de verdade. Ela é um template de função que na hora de chamar, na hora de compilar, você vai trocar esse tipo desconhecido pelo que a pessoa passou para mim. Então, se a pessoa passou inteiro, você troca esse tipo desconhecido por inteiro. Se a pessoa passou um double, você troca esse tipo desconhecido por double. Então, eu quero dizer que esse menor aqui é um template. É um template de uma função. Só que eu preciso informar para ela que esse template tem algo aqui que vai ser modificado, que é esse tipo desconhecido. Então, eu vou colocar aqui que eu estou definindo um nome tipo desconhecido. Então, o que acontece? Sempre que eu for chamar essa função em algum lugar, o C++ vai verificar qual é o tipo que está sendo utilizado aqui em A e em B e vai trocar esse tipo desconhecido aqui por o tipo que eu estou utilizando na chamada. Então, nesse primeiro caso aqui, menor está passando 6 e 4. Então, o C++ vai entender de forma inteligente lá que é para trocar isso daqui tudo. Então, ele vai copiar essa função, em tempo de compilação mesmo, vai copiar essa função e colar substituindo agora com int. E opa, eu chamei aqui agora com caracteres. Então, de novo, ele copia essa função aqui e troca o tipo desconhecido por char. E assim em diante. Para cada chamada de função que eu tenho no meu código, na hora de compilar, ele vai criar uma função nova. Então aqui, com isso, a gente tem o resultado esperado. Só que tem um detalhezinho. Em alguns casos, ele pode identificar o tipo incorreto. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar com float ao invés de double, eu posso informar, eu posso deixar claro para ele, olha só, aqui eu quero que você crie uma função que receba float, não que receba double. Para isso, eu utilizo a seguinte sintaxe. Sinal de menor, o tipo que eu quero, sinal de maior. Então, o que isso está fazendo? Está dizendo que eu estou chamando a função menor com um template instanciado para o tipo float e não tipo double. Então, isso daqui resolveria. Mas eu não vou fazer isso. Eu quero fazer isso para um cenário onde vai ser mais útil. Porque aqui, ele está criando uma função para ponteiro para caractere. Nesse caso aqui, uma string em C++ pode ser muita coisa. Então, se eu quiser informar que vai ser realmente uma string, eu posso utilizar essa sintaxe. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma função menor que recebe inteiros, uma função menor que recebe caracteres, uma função menor que recebe double e uma função menor que, como eu disse aqui, recebe string. Então, essa funcionalidade de template é o que a gente normalmente chama de generics. Na hora que eu compilar isso daqui, ele vai criar esse monte de função separada e executar para mim o código. Então, cada chamada está chamando uma função diferente. E como eu disse, cada linguagem pode implementar generics de formas diferentes. A forma como o C++ implementa é utilizando uma técnica chamada de monomorphism, ou monomorfismo, que é basicamente o contrário de polimorfismo, que é pegar esse template aqui e transformar em uma função que espera um único tipo. Então ela copia o código e cria um outro código, cria uma outra função. Existem linguagens que podem implementar uma coisa conhecida como type erasure, que é apagar o tipo. Que é basicamente, eu crio aqui a minha função com generics, né, minha template, e a minha IDE, as minhas ferramentas vão poder me ajudar. Só que na hora de executar, por exemplo, ao invés de copiar e criar uma nova função, ele simplesmente remove as verificações de tipo. Então é como se não tivesse nenhuma verificação de tipo. É como se tudo fosse, lá no PHP, como se tudo fosse mixed.
como se em C tudo fosse um ponteiro para void, como se fosse qualquer coisa que eu quisesse passar. Então isso daqui seria Type Erasure. De novo, C++ trabalha com monomorfismo. Outras linguagens, como Python, se eu não me engano, trabalha com Type Erasure. E cada linguagem vai ter algumas especificidades com generics. E se você ficar curioso sobre aprender um pouco mais de C++, vou te deixar um recado. Não assine a Alura ainda, porque na semana da Black Friday vai ter um super desconto lá na Alura, então já fica de olho que eu vou deixar um link aqui com um descontão, vai ser o maior desconto que a Alura já fez. Eu vou deixar tanto na descrição quanto no comentário fixado, para você dar uma olhada, ver se vale a pena, ver os cursos que tem lá se te interessam. Eu, por exemplo, tenho alguns cursos gravados sobre C++, inclusive é bastante aprofundado, é bastante interessante, e tem cursos também comigo de PHP, de Postgres e algumas outras tecnologias, como Rust, Elixir. Mas, claro, existem vários outros cursos com outras pessoas também, não só comigo. Então, de novo, eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado um link para a Alura com o desconto para a semana da Black Friday. Então, se você está assistindo esse vídeo antes da semana da Black Friday, não assina a Alura ainda. Espera a semana que vai ter um descontão. E, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal.